Bom, galera, nesse capítulo eu vou falar um pouco sobre a questão do texto e criação de formas aqui dentro do Premiere. Antigamente, esse processo era um pouco mais complicado. Hoje em dia, ele se tornou bem simples devido ao fato da criação da ferramenta de texto. Então, se eu venho aqui, ó, no parâmetro das ferramentas, né, então tem todas as ferramentas aqui, a última delas me possibilita criar um texto tanto na horizontal quanto na vertical. Então, eu vou escolher ele aqui. Quando eu crio aqui, ó, clico ele direto na minha aba de Program, certo? Então, eu clico e escrevo o texto, que seria a primeira informação no nosso vídeo. Então, seja de final de semana, venho aqui, ó, na parte do D, final de semana, ó, e jogo para baixo. Tranquilo, Enter, eu quebro a linha e para acabar, né, para parar, né, de digitar, eu volto aqui para a ferramenta de seleção e aí eu consigo trabalhar com o meu texto aqui tranquilo. Se eu seleciono o texto, né, pego no texto, eu consigo jogar ele para qualquer lado que eu queira dentro do meu vídeo, já direto aqui, ó, na minha janela de Program. Porém, uma coisa que você tem que ficar atento quando você está trabalhando com texto dentro de vídeo, não só aqui dentro do Premiere, mas em qualquer software de edição, é que existe uma área de segurança, certo? Uma margem de segurança para você trabalhar caso esse material que você for fazer for visto em outros monitores. Então, hoje em dia ainda existe, né, e tal, caiu bastante, né, isso, mas ainda existe monitores diferentes desse monitor que a gente é acostumado a ver, que é o 16:9, certo? Um widescreen. Então, existem outros, e aí essa margem foi criada para que, independente do monitor que você esteja vendo, sua informação de texto sempre vai ficar segura, por isso que é a margem segura que a gente chama, né, a safe area. E aí, ela é acessada pelo meu painel Program dentro desse íconezinho que eu tenho aqui, ó, esses dois retângulos que eu tenho um dentro do outro. Quando eu seleciono ele, eles ficam aqui disponíveis aqui dentro do meu menu, como se fosse uma área mesmo, segura, onde eu coloco meu texto só nessa parte aqui de dentro. Beleza? Então, é a segurança que eu tenho do meu texto, independente do local onde ele for visto, ele não se perder, certo? Então, ele fica dentro dessa areazinha de dentro aqui. Caso você não esteja conseguindo ver esse menu por aqui, ó, essa opção, você clica nesse maisinho e aí tem as opções de edição de botões aqui, ó. Eu consigo pegar e descer esse botão para cá e apertar OK, que aí ele já fica disponível aqui para mim. Beleza? Então, o que acontece? Como em todos os outros parâmetros que a gente viu anteriormente aqui dentro, a gente consegue alterar esse texto através do meu Effect Control. Então, eu tenho aqui, ó, dentro do Effect Control a parte gráfica, onde eu tenho o meu Vector Motion e eu tenho o texto propriamente dito. Se eu jogo ele para baixo aqui, eu tenho informações tanto do texto, como da aparência desse texto e a transformação do texto. Beleza? Então, posicionamento, escala, rotação, opacidade, certo? Anchor point. Na aparência a gente vê aí a questão do preenchimento, do stroke, se eu tenho um drop shadow ou não. E aqui no source text eu tenho informações do texto. Então, se ele está alinhado à esquerda, à direita, qual é a família, qual o tipo da fonte que está sendo utilizada, se ela é regular, se ela é bold. Beleza? Então, como a gente viu dentro do Lumetri, para o gráfico, né, para essa parte gráfica, a gente tem também uma área de trabalho específica para isso. Então, hoje em dia é legal você começar a trabalhar sempre dentro da área de trabalho específica do que você está fazendo, certo? Porque aí os menus já são preparados para aquilo ali. Então, se eu venho aqui, ó, na parte de Graphics, eu consigo visualizar não só o meu Effect Control, que fica aqui, mas eu consigo visualizar também o meu Essential Graphics, que é a parte essencial de gráfico aqui dentro do Premiere. Dentro dela, eu tenho vários presets, né? Então, se eu coloco aqui no texto, ó, caso esse texto já tenha alguma animação, a gente consegue ver aqui, ó, a animação que é feita quando a gente passa o mouse por cima. Deixa eu ver um outro aqui que tem uma animação mais marcada para vocês verem. Deixa eu mais para baixo aqui tem... Tá vendo? Olha, ele começa ali, ó, e vem o texto e ele aparece. E aí, se você quiser utilizar, você pega aqui, arrasta e joga aqui para sua timeline direto. Bem simples o uso. Ou então, você utiliza o Adobe Stock, que é como se fosse um banco de imagem aí, ou um banco de footages, né, como um todo. Então, tem foto, vídeo, áudio, formas, várias outras coisas aí que são presets, né, que você pode pegar e comprar ali da Adobe ou pegar os frees e utilizar no seu projeto, certo?
E aí, se eu quiser editar esse texto, eu venho aqui na parte de Edit. Então, aqui eu também tenho todas as configurações que a gente viu ali dentro do Effect Control, certo? Então, as configurações que eu tenho aqui, eu também consigo enxergar aqui caso eu selecione. Então, eu venho aqui, seleciono o texto, então aparece para mim todas as configurações que eu vi dentro do meu Effect Control, certo? Tudo que eu alterar aqui, ele altera aqui também. E Danilo, qual a diferença entre os dois? A diferença é que dentro desse painel, você marca as opções que você quer e aqui você consegue animar o que você marcou do outro lado, certo? Então já tem as opções aqui, ó, com os time watchers aqui do lado, você consegue fazer a animação desse material, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, mas vamos trabalhar um pouquinho com ele parado aqui, certo? Então, quando eu tenho esse texto selecionado, eu consigo alterar as configurações por aqui, né? Ou então adicionar mais materiais aqui a ele. Então, ele trabalha sozinho, né, a linha sozinho, mas eu também posso ir agregando mais formas dentro desse mesmo texto. Ou seja, se eu venho aqui, ó, eu consigo colocar uma nova layer de texto, certo? E trabalhar com outro texto que eu quero aqui, ó. Texto. Ele deu um play. Texto aleatório. Minha ferramenta aqui. E aí eu consigo trabalhar com esses dois textos aqui, ó, que foram os dois textos que eu acabei de criar, certinho? Então, agora eu tenho essa possibilidade dos dois trabalharem tanto como grupo de texto ou eles separados aí, certo? Quando eu clico no primeiro, eu tenho as configurações desse primeiro texto, se eu clico no segundo, eu tenho configurações desse outro texto. Porém, aqui dentro da minha área de trabalho, dentro do meu Effect Control, dentro da parte gráfica, eu consigo alterar os dois, ó, tá vendo? Então, em Vector Motion, eu consigo alterar os dois ao mesmo tempo, certo? Ou aqui dentro eu trabalho com um texto ou com outro texto sozinho, certo? Se eu visualizo a parte de Motion embaixo, que é referente ao vídeo, eles dois também trabalham juntos, certo? Então, a gente tem que ficar não só atento, né, mas ver como que você quer criar esse texto aí para te ajudar no seu trabalho. Lembrando que, se você prestar atenção, quando eu criei o texto aqui embaixo, não foi criado nada na minha área de trabalho, ó. Dentro do meu project aqui, ó, não foi criado nada, ó. Tá vendo? Eu não tenho nenhuma informação de texto aqui. Se eu quiser alterar o texto ou duplicar, eu posso apertar o Alt e jogar para o lado. Agora eu tenho essa informação e eu posso alterar essa outra informação aqui do jeito que eu queira. Porém, se eu quiser pegar esse material de texto aqui e fazer com que ele apareça aqui no meu project, eu tenho que, com ele selecionado, vir aqui ó, na questão do Graphics e dar um upgrade to Master Graphic, que ele faz o quê? Na hora que eu clico nessa opção, ele vira para mim ó, um ícone aqui dentro do meu painel Project. Agora eu posso utilizar esse mesmo texto aqui ó, várias vezes, certo? Porém, se eu altero esse master aqui, que é esse cara, qualquer alteração que eu faça aqui, ó, vamos supor que eu apague esse texto aqui ó, aleatório, que foi um texto que eu criei a mais. Se você visualizar nos outros, os outros também apagaram, certo? Então eu crio um master, certo? Que vai ser, vamos supor que seja uma informação de texto, ou uma fonte, ou alguma coisa que vai aparecer várias vezes no meu vídeo. Então, eu posso criar esse master e ir duplicando ele várias vezes, né? Arrastando ele várias vezes aí para minha timeline. Porém, se eu alterar um, altera todos. Nesse caso aqui, ó, quando eu só tirei uma cópia desse cara que estava aqui, ele não é alterado, ó, tá vendo? Então, eu tenho o texto aleatório aqui ainda, beleza? Além do que eu tinha aqui, ó, de seja de final de semana. Então, você tem que ficar atento com isso, certo? Na hora que você for criar, você pode criar o texto quantas vezes você quiser, pegando a ferramenta aqui, criando o texto, porém, não vai aparecer aqui na sua aba de Project, beleza? Para aparecer, você tem que transformar ele numa master. Mas é aquela coisa, transforma texto em master só se você for reutilizar esse texto várias vezes, o mesmo texto, tá? Porque aí, se você alterar um, você altera todos os outros. Se você não quiser alterar, você só duplica ali o texto, que não é necessário ele estar inflando aqui, ó, dentro da sua parte de project, tá? Só fica atento com os vídeos que você colocar aqui. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a visualizar como a gente faz para animar esse material. Então, até lá!